Senhor, te peço perdão pelas vezes que não fui fiel a ti. Tantas vezes julguei meu irmão e não ouvi tua voz em meu coração. Boa noite a todos. Jesus aproximava-se já ao final da sua etapa na terra. E ele vinha há um tempo avisando os seus discípulos que estava chegando a hora de ele retornar à casa do Pai. Está relatado no Evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Principalmente no Evangelho de João, na última ceia, os discípulos vão perceber, já estão mais entristecidos, estão mais, onde já chegou, ele foi bastante claro nas suas colocações, eles estão prevendo aquela separação. E ele no dia da última ceia, ele então vai falar aos discípulos, dizendo para que eles não se preocupassem, que ele iria, sim, mas que ele ia solicitar ao Pai que mandasse então um Consolador que viesse atender tivesse três grandes objetivos. Primeiro, que relembrasse todas as coisas que ele havia falado, já prevendo que nós iríamos pegar as palavras e os ensinamentos deles e nós íamos nos confundir, nós íamos misturar, e foi o que nós fizemos. Traduzimos do jeito que nós quisemos e muitas vezes a nosso interesse, imaginemos nós reencarnados, adaptando do jeito que nós achamos mais conveniente. Isso está escrito, é ciência já. Então vai se pegar as traduções, se percebe ali. O outro grande objetivo deste Consolador que viria a nos atender nas nossas ansiedades, nos nossos desejos e necessidades, seria que ele nos esclareceria sobre todas as outras coisas. Relembra o que ele diz? E vai nos levar a toda a verdade. E o terceiro, ficaria sempre conosco. Então, o espírita, ele reconhece, ele entende que este Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Porque o Espiritismo atende plenamente essas três coisas que prometidas então pelo Consolador. O Espiritismo, na sua prática, no seu ensinamento, no seu aprendizado, vai fazer com que nós relembramos, comparamos e entendamos todas as lições do Mestre Jesus. Aí nós vamos entender o porquê. Vai se tirar do véu sobre aquelas coisas que ele não podia falar lá e que agora está abertamente posto através do Espiritismo. Então o Espiritismo é uma luz jogada sobre o Evangelho. As coisas ficam claras, nítidas e fáceis de compreender. Ele vai nos levar a toda a verdade. Por quê? A característica do Espiritismo é que é uma doutrina, uma filosofia de consequências morais e religiosas que vai avançar e evoluir conforme o homem vai evoluindo. Então, à medida que as coisas e as verdades vão aparecendo, o Espiritismo vai confirmando, ou ele vai se adaptando se tiver alguma coisa errada. Então, ele vai estar sempre junto. A mediunidade, que é o grande mecanismo do Espiritismo, vai estar presente em todas as atividades. Então, nós vamos estar em contato permanente com esse Consolador que vai se consolidando. A terceira, esse item vai ficar sempre conosco, é porque entendido, compreendido, absorvido os conhecimentos espíritas nos seus postulados principais, ele enraiza-se e conscientiza-se na alma que não sai mais. Então, a partir do momento que você incorpora, entendeu, compreendeu os postulados espíritas e as suas consequências principalmente, não sai mais. Então você aprendeu que 2 e 2 é 4 e não tem mais jeito de é 4.
Não, mas é 5, quem sabe é 6, não, é 4, não tem mais. A gente já comprovou, já viu, já entendeu, já soubemos somar. Mais ou menos assim. Então, como é que o Consolador vem? Então tem uma data especial. Esse Consolador não é uma pessoa. Vem uma pleiade de espíritos, numa determinada época da história, em torno de 1829, 30, 32, 33, 34, até chegar no dia 18 de abril de 1857. Aqueles anos todos ali é uma série de eventos que a gente provavelmente já ouviu palestras sobre isso, como é que o Consolador apareceu. Até que chega o professor Hipólito, olha os fenômenos e percebe ali umas leis que a ciência não explicava e profundamente ele começa a pesquisar e daí ele vai descobrir que aquele era só um efeito para mostrar um novo conjunto de leis, uma nova revelação. Ele condensa isso tudo num livro e lança 18 de abril de 1857. Então o Consolador, este prometido por Jesus, se materializa de modo que eu posso pegá-lo. Então esse livro aqui é este Consolador. Ele vai se desdobrar em outros, ele vai se aprofundar em todos os temas. Mas esse aqui é um momento da história da humanidade ímpar. Por inúmeros motivos ele foi combatido, ignorado, Allan Kardec foi perseguido, esse livro entrou para o index da igreja, foi uma coisa de outra. Mas Jesus transplanta da Europa para o Brasil e aqui ele floresce e aqui ele se desenvolve. Aqui o Espiritismo se espalha e daqui está indo para o mundo. Olha só que interessante. Lá não dava, por uma série de coisas, de perseguição, vem para cá, aqui se envolve. No Brasil ele toma um viés mais religioso, por conta que nós somos um povo de uma vertente muito religiosa. Os latinos, mesmo os eslavos, os germanos que vieram para cá, todos eles têm na sua cultura e na sua essência a religiosidade. Então a gente pegou mais por esse viés e nós vamos perceber depois no final da nossa fala aqui que justamente é esse o objetivo final. O objetivo final é justamente pôr em prática o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Que isso aqui vai facilitar, ele vai ser o mecanismo. Então eu vou apresentar esse livro aqui como um modelo, como um roteiro, através da sequência de perguntas, nós vamos ver que ele, de fato, ele traz uma visão totalmente diferente do que nós tínhamos. Totalmente. Chega a ser impressionante, assim, que às vezes a gente não dá a devida atenção e deixamos passar desapercebido. Então, qualquer coisa, nós tínhamos ali naquelas prateleiras uma caçamba cheia de livros, né? Todas aquelas obras, elas têm que estar baseadas nesse aqui. Então, para alguns aqui é chovendo melhado, já leram, já estudaram, não sei o que, tal. Mas vale sempre a lembrança nesse sentido. Muito bem, esse aqui é a capa do livro. Vamos imaginar, faz de conta aqui. Faz de conta que ninguém aqui nunca ouviu falar desse livro. Tá vendo? Ninguém sabe e eu estou vindo de fora com esse livro novo. Olha, esse foi o primeiro lançamento. De Libre, eu não sei como é que é francês, de Spritz e tal, por Allan Kardec e tal, então tinha essa capa ali. Quando ele lançou, e essa aqui é a mais atual de todas, já com a tradução do Evandro Noleto de Bezerra. Essa é a mais atual, mais arrumada e tal, etc. Lançada faz aí questão de 2 anos. Então esse livro aqui, na primeira edição, quando Allan Kardec lançou, tinha 501 perguntas. Era praticamente a metade. Os temas desenvolvidos mais completos e tal. No ano de 1860, ele relança, então, este livro, daí com 1019 perguntas, onde ele amplia, muda a forma das matérias, ele reavalia. Então, vejamos bem, a revelação é dos espíritos superiores, mas a organização, o trabalho, o método, o jeito de organizar é humano, feito por Allan Kardec. Então aqui é um trabalho do desencarnado com o encarnado. E vamos ver que para 1000 e poucas perguntas sobre as questões mais importantes sobre a nossa existência, sobre nós, de onde é que viemos, para onde é que fomos,
Por que estamos aqui? Por que estamos assim aqui? Por que o mundo se apresenta do jeito que ele é? Todas essas questões, para onde é que nós vamos? Em que condições? Quais serão as recompensas? Quais serão os castigos? Quais serão as penas? Essas perguntas incomodaram nós desde que nós saímos lá das cavernas, lá começamos a falar. Muito bem. Ele tem 1019 questões. Então tem questão aqui que não é pergunta. Questão 100, por exemplo. Não é uma pergunta, é a escala espírita. E algumas questões que são perguntas se desdobram em outras perguntas. Tem mais 194, 195 perguntas. Então o Livro dos Espíritos tem 1200 e tantas perguntas, se for olhar ali. Ele tem uma introdução que tem 17 itens e uma conclusão com 9 itens, que é uma obra-prima. A introdução desse livro e a conclusão é uma obra-prima. Aí ele tem uma página chamada Prolegômenos. Olha que interessante. Kardec então coloca a lista de matéria, coloca o índice, começa a introdução, acaba a introdução em 40 páginas, 43 páginas, e uma página chamada Prolegômenos, que é tipo assim, é onde o autor diz o que está acontecendo ali. É onde é que os espíritos pedem para assinar a obra. Kardec faz um pequeno comentário sobre a obra, entre aspas, entra a mensagem dos espíritos, onde eles, nessa mensagem, todos eles assinam. São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Fénelon, Lamennais, só os espíritos, e coloca assim, etc., 3 pontos. Então, os espíritos pedem para assinar essa obra, porque essa obra é deles. Então, essa informação vai permear toda a obra de Kardec. Ele vai pôr as coisas, mas não é dele. Ele organiza, ele esclarece, sintetiza, às vezes abre o assunto, mas o ensino é dos espíritos superiores. São os espíritos superiores enviados por Jesus a fim de trazer a terceira revelação, o Consolador. Muito bem. Isso é importantíssimo, vai lembrar. Aqui ficou meio pequenininho, né? Mas tudo bem. Então, olha só, Kardec é um professor. Então, quando ele começa a introdução, ele já começa assim, olha, para termos novos, é necessário que a gente crie palavras novas. Para o Espiritismo que não existia, precisa, então, criar. Então, ele cria o nome Espiritismo. Já na página de rosto, ele vai definir o que é isso aí. A palavra Espiritismo, quando tu usa o ismo, é o sufixo ismo, ele quer dizer próprio do radical da palavra. Espírito é a palavra, então este livro, este ensinamento, esse conteúdo aqui é próprio dos espíritos. E quando se usa, às vezes dá uma confusão. O sufixo iano, por exemplo, ao método kardeciano, o Pentateuco kardeciano, quer dizer, iano quer dizer, quando tu coloca atrás da palavra, tu quer dizer, segundo fulano, conforme esse fulano entendeu, conforme ele esclarece. Então, o Pentateuco kardeciano, que essa obra faz parte, são 5, então o Pentateuco kardeciano é o ensino dos espíritos, conforme Allan Kardec o entende. Tranquilo? Então, o seguidor desta doutrina, desta filosofia, vai se chamar espírita, ou, como queiram, espiritista. Ou espiritista. A palavra espiritista nós não usamos tanto aqui, mas se usar não está errado. Então, quem seguiu o espiritismo é o espírita. Então está dizendo, fica claro aqui, que existe só uma doutrina espírita. Às vezes as pessoas perguntam, escuta, tu vai no centro, tu é espírita? Sim, mas espírita é espiritismo de Allan Kardec? Não, só tem um espiritismo. Espiritismo de Allan Kardec é uma redundância. Mas é mesa branca? Não. Qualquer coisa que não esteja no conjunto dessa obra, desta orientação, não é espiritismo. O uso e o costume da cultura, às vezes nossa, as misturas que as pessoas fizeram, usam o termo espírita e espiritismo inadequadamente. Então só tem um. E ele está aqui. Então por isso que a gente tem que preservar essa estrutura aqui.
não inventar coisa. Tá bom, tá perfeito. Inclusive não se achou ainda nada que tivesse equivocado aqui. Tanto que é dos espíritos superiores. Então quem somos nós para botar uma coisa a mais aqui? Não nos cabe esse papel, nos cabe nós estudar. Muito bem. Esse livro aqui, ele vai falar das causas primárias, que é o começo, Deus, a origem das coisas, do universo. Do mundo espírita é a segunda parte, ou do mundo dos espíritos, onde ele vai falar desse mundo que nós tínhamos uma pequena pálida imagem, uma pequena ideia. Todo mundo que era cristão, ou a maioria das pessoas, sabe, pressente, está informado que a vida continua e que vai para algum lugar. As religiões diziam assim, olha, tem um lugar bom e um lugar ruim. Então as informações que nós tínhamos eram poucas. Esse capítulo aqui vai tratar desse assunto, vai entrar nos detalhes. A terceira parte, eu sinalizei aqui, ó, a verdinha, é as leis morais. Ele vai fazer uma abordagem das leis. Qual que é a regra? O que é certo e o que é errado? E o último livro aqui, esse vermelhinho, que vai ser da Esperança e Consolações. Então vai ser dividido em 4 partes, e nós vamos ver qual coisa. Das causas primárias, ele é a base do livro A Gênese. Ele vai desenvolver um livro só da primeira parte. Do mundo espírita, ele vai desenvolver o livro dos médios. Das leis morais, ele vai trabalhar no Evangelho. E da Esperança e Consolações, no Céu e Inferno. Então, esse livro aqui, ele vai se desdobrar em 4 para frente. Então, se eu começar a ler, me interessar, eu tenho que começar por onde? Por esse aqui. Porque os outros são ampliações de um ângulo de processo. Muito bem. Olha só. Livro primeiro. Trata da origem das coisas, de Deus, da criação, etc. Que é o começo de toda religião. Por exemplo, o judaísmo. O judaísmo começa no primeiro livro, a Gênesis, e Deus começa falando de Deus, das causas primárias. Né? A questão número 1, que é Deus, os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira das coisas. Então ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. A resposta, dizendo que Deus é uma inteligência suprema, que é a causa de todas as coisas, tira e põe de ponta cabeça a noção que nós tínhamos de Deus até então. Simplesmente, na primeira pergunta, aquilo que a gente achava, vira de ponta cabeça. Deus não é uma pessoa, não é um senhor. Porque o que nós tínhamos no Velho Testamento? Um Deus, nós temíamos Deus. Ele era vingativo, imparcial, ele era violento. Eu sou teu Deus, que tirei da casa de servidão do Egito, e eu puno na segunda, na terceira geração. Então nós tínhamos medo desse Deus. Onde ali estava expresso era o olho por olho. Queimavam a cidade, terminava aqui. Tinha um povo, ele era parcial, tinha o povo eleito dele e o resto, que era filho dele, ele mandava ver. É só ler o Antigo Testamento. Então aquela ideia que tinha em Deus era muito pessoal, antropomórfica, tinha a forma de um homem. Nós olhávamos, quando escutávamos, nós pensávamos, não, é um homem, e é brabo. Aí vem Jesus, 4.000 anos depois de Moisés, vem Jesus e diz o que para nós? Que esse Deus era o Pai. Opa, já melhorou bastante. Porque Pai protege, Pai ama, Pai cuida, Pai alimenta, Pai agasalha, Pai abraça, Pai ama. Então essa ideia de Pai já mudou, mas ainda era pessoal. Nós ainda entendíamos como um Pai amoroso. E às vezes nas nossas orações, nas nossas falas, a gente diz, deixemos na mão de Deus. Ainda imaginamos que é uma figura até esse período. Vem o Espiritismo e diz, olha, Deus é a essência, não é pessoal, é um conceito impessoal. Nós temos dificuldade de lidar com isso, de aprender isso, de compreender isso, de aceitar. Mas é porque é muito novo, é muito amplo, é muito para frente. Então, na primeira pergunta, olha só, tem 1019, na primeira pergunta já
A pessoa pega aqui, ela vai ler e já dá o que falar. Ela se bate, eu não entendi isso aqui. E é o que a gente diz o tempo todo, né? Não entendi direito. A pessoa sai do centro com a pulga atrás da orelha. E se ela não sair, tem alguma coisa errada. Porque é um negócio novo. Se a pessoa ler esse livro aqui, não se incomodar com nada, tem alguma coisa errada com ela. Ou ela é um espírito superior de alto nível, que tem uma compreensão muito grande das coisas, ou não entendeu nada. Muito bem, olha só. Primeira pergunta. Na questão 10, então Kardec, aqui todas elas são bacanas, só separei algumas. Na questão 10, Kardec pergunta aos espíritos superiores: pode o homem, olha, eu não entendi muito bem esse Deus essência, Deus inteligência suprema, eu estou ainda perplexo com isso. Daí Kardec pergunta: escuta, nós podemos entender, compreender a natureza íntima desse Deus? Aí a resposta é outra palavra. Diz: olha, não, ponto. Nós podemos compreender esse Deus? Não, ponto. Falta-lhe para isso o sentido. Olha só. Então, aquilo tudo que a gente achava que sabia, não, porque nós aqui na Terra, enquanto encarnados, nós somos finitos. Nós somos limitados pela nossa ignorância, pelo nosso apego à matéria. Como é que nós vamos compreender algo infinito? Vamos dizer, vamos compreender Deus. Deus, ele tem que ser, tem algumas coisas que ele tem que ser. Uma delas, ele tem que ser eterno. Ele tem que ter existido desde sempre, para todo sempre. Compreende isso? Desde sempre. Porque se eu imaginar lá atrás, no começo, a primeira pergunta qualquer, e antes? Então, esse conceito de eternidade nos deixa... E qual é o nosso grande problema? Deus nos cria e nos dá um dos primeiros presentes, a eternidade. Nós não vivemos como se nós fôssemos eternos. Nós não entendemos isso direito. A gente acha que vai viver até 60, 70 anos e vai morrer ainda. Nós não agimos aqui na vida como se a gente fosse assim, eternos para sempre. Porque daí nós ia deixar de baboseira, de besteira, e nós ia, não, só que eu vou viver para sempre, e tem essa tal coisa está me deixando infeliz ou me deixando doente, eu vou largar disso. Não é não? Na outra vida eu já estou saudável, e assim. E não, nós ficamos agarrados às coisinhas, como se a vida fosse só isso aqui. Olha só. Na questão 13, Kardec propõe então, escuta, o que tu acha, por Espírito de Verdade, de a gente dar uns atributos para Deus para poder compreender Ele, dizendo que Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo, bom. Nós temos uma ideia completa? Os Espíritos dizem, olha, do ponto de vista de vocês, sim, do nosso ponto de vista encarnado, para a nossa capacidade de compreensão, esses atributos divinos dão uma boa... Tá bom. Se a gente compreender bem isso, eu vou só dar um exemplo. Infinitamente, absolutamente soberano, justo e bom. O que é esse conceito? Ele está dizendo então que Deus é absolutamente justo. Ah, mas eu tenho duas pernas e ela só tem uma perna. O fato dela ter uma perna só tem uma causa. E essa causa é perfeitamente justa. Inclusive é boa para ela. Porque Deus absolutamente não erra em nada. Isso dá o que pensar, né? Ah, mas então palavras como azar, como sorte, quando nós compreendemos o efeito da ação e reação, das consequências do nosso livre-arbítrio, não faz mais sentido. Então, dentro do centro espírita, entre os espíritas, esses termos não fazem sentido, ou ele não compreendeu. Uma coisa não acontece por azar, ou por sorte, não existe. Existe consequência de ações. E sobre tudo isso, uma absoluta e perfeita coordenação divina, que é a providência divina. Quando tu pensa assim, antes de tu pensar, tu espírito, tu anseia algo, tem uma coisa dentro da alma lá, Deus já sabe. Tu nem sabe o que é, Deus já sabe. Então às vezes a gente pede
O Nelson acabou de falar, pedimos a bênção, o cuidado para as pessoas que estão... Na essência, mesmo, na verdade, o que é isso? É um desejo do bem para com o próximo. Mas Deus não abençoa ninguém. Ele não abençoa um separado do outro. Ele é absolutamente pleno. O amor que vai me atender é infinitamente perfeito e justo para todos. Esse Deus que nós falamos, ele é absolutamente justo, ele não vai... Quando a gente diz assim, abençoa aquela pessoa que está ali com dor, vale a energia, vale a nossa intenção, vale o nosso desejo pelo bem para estar lá. Mas Deus, ele não está fora de nada. E Deus não atende um separado do outro. Cada um conforme o que merece e conforme o que precisa. E nisso ele é perfeito. Então, olha só, nós fomos só um pedacinho. E o livro prossegue, está aqui o Consolador. Questão 17. Kardec pergunta, mas eu não consigo entender o princípio, a natureza de Deus, mas nós podemos compreender o princípio das coisas, como é que tudo começou? Ele diz, não. Por quê? Porque Deus não permitiu ao homem que tudo seja revelado. Quer dizer, enquanto nós estivermos ainda obliterados, atrapalhados pelo apego à matéria, pela ignorância, pelos vícios, nós teremos dificuldade de compreender as coisas na sua realidade. Então, enquanto nós somos ignorantes, nós estamos aprendendo, a gente não vai compreender a essência das coisas lá nos detalhes. Vai ampliando a consciência, a inteligência e a moral, vai ampliando isso. Tem espíritos que compreendem muito bem. A maioria de nós a gente compreende um tanto. Então, é uma informação importante. Questão 23 e 27. Olha só, nós só estamos falando de 23 perguntinhas só, né? Da 23 e 27 ele vai falar aqui como é que é constituído o universo. Que esse universo que a gente vê, percebe, ele tem duas coisas, espírito e matéria. E ele vai explicar qual que é a relação disso. Então ele separa espírito é uma coisa, matéria é outra. Na questão 23, ele faz a pergunta: o que é espírito? Espírito com a letra minúscula. E a resposta vai dizer assim, espírito é o princípio inteligente do universo. No universo existe duas coisas, matéria e o espírito. O princípio material, o princípio espiritual. O princípio espiritual, que a gente não consegue compreender, porque nós não compreendemos tudo, individualizado esse princípio é o que nós somos. Esse princípio dá origem a nós. Nós, cada um que estamos aqui, somos uma individualidade de uma parcela desse princípio inteligente. Em essência, nós somos inteligência. Deus é uma inteligência substantivada. Deus é a inteligência. E nós temos a inteligência como um atributo, uma capacidade, uma potência. Olha só. Na questão 70, então a primeira parte vai até a questão 75. A primeira questão do segundo livro, que vai tratar do mundo espírita ou do mundo espiritual, Kardec pergunta, que definição podemos dar de espíritos, com letra maiúscula? Então, espírito com letra maiúscula quer dizer assim, o indivíduo já, ou o indivíduo com característica, evolução. Aí, os espíritos respondem, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes do universo. Ele vai, nas questões para frente, ele vai dizer como que essa essência se transforma num ser. Dizendo que nós passamos pelos vários reinos, etc. Ele vai trabalhar isso aqui nesse livro aqui. E isso é novidade, isso é novo, isso é muito amplo, isso é muito... Não é difícil, a palavra certa seria fantástico. Tu lê sobre isso. Mentes brilhantes, homens e mulheres, mas são os mais sábios da Terra, têm dificuldade às vezes de compreender isso, que nós temos acesso aqui. Nós nascemos simples e ignorantes, mas perfectíveis, capazes de aprender. E a gente vem aprendendo. Há uma lei, inclusive, que empurra. E querendo ou não, tu está aprendendo. Para sempre. Olha só.
Então aquela concepção de religião, que a gente morria, ia para um lugar sofrer, ficava sofrendo, e que a gente... Aquilo ali, com isso aqui se desmancha tudo. Não que esteja errado, mas é um passo para frente. Tanto é que nós estamos aqui em 20 pessoas, certo? Mas existem templos, nesse momento agora, que tem milhares de pessoas falando do mesmo assunto. Mas por que aqui tem poucos? Porque para a compreensão disso aqui, a fruta tem que estar mais madura. Ela tem que estar, não é mais inteligente, ela tem que estar com o coração um pouco mais aberto, sem preconceito, sem nada, para entender uma nova versão, ampliar os horizontes. Boa noite. Aí, lá no Antigo Testamento, olha só como é bacana isso. Lá está colocado de maneira mais simbólica. Não está escrito no Velho Testamento que nós somos feitos igual, imagem e semelhança de Deus? Exatamente. Em essência, nós temos dentro de nós somos composto desse princípio, dessa essência divina. Nós temos em nós o DNA divino, a centelha. Olha só, por isso imagem e semelhança de Deus. E Jesus afirmava, vós sois deuses. Como a gente entendeu lá atrás que nós éramos de imagem e semelhança, olhava para os homens e para as mulheres, olha o preconceito, olhava para o homem. Deus fez igual a imagem e semelhança, então Deus é um homem. Não, está vendo? Como vai ampliando o convite aqui o tempo todo para abrir a mente. Não tem nada, mas nem uma frase aqui que a gente lê assim, não entendi. Não, aqui sempre tem algo atrás que vai provocar a gente. Quer ver? Vamos ver para frente aqui. A partir da questão 23, então ele vai trabalhar como é o princípio se transforma no ser, e a partir da questão 76 ele trabalha toda essa evolução. Está aqui no livro, ele precisa ser lido. Muito bem. Na questão 100 ele fala da escala espírita. Por quê? Se nós somos especiais e indivíduos, nós temos uma caminhada um diferente do outro. E Allan Kardec, a primeira coisa que ele percebe é assim, olha, eu estou olhando para o Nelson, estou olhando para o Nelson é diferente daqui, mas nós somos tudo diferente? Mas nós somos criados igual. Aí Kardec vai trabalhar na questão 100, um espetáculo. Ele vai classificar os espíritos. O que vocês acham de a gente classificar? Os espíritos dizem, olha, tu pode classificar do jeito que tu quer. Os espíritos sempre vão ser os espíritos, mas eles estão diferentes. Então tem os espíritos puros, que já avançaram o que tinham que avançar, os espíritos bons, sábios e superiores, olha, de benevolência, de sabedoria, e espíritos superiores. Tem lá a denominação, e nós vamos perceber, no dia que a gente estuda isso aqui, que nós não somos nenhum daqueles ali. E daí, os inferiores, ele divide em 10, e daí tem 10 tipos de espírito ali, e tu fica tentando se encaixar ali. Tem hora que tu se encaixa num, tem hora que tu se encaixa no outro, né? Essa aula, quando a gente faz o estudo sistematizado, é muito bacana, porque às vezes a gente acha que está na segunda classe, não está na segunda classe. Porque os da segunda classe já superaram-se a si mesmo, já não tem vínculo e nem apego à matéria, e já desenvolveram plenamente as virtudes. Daí a gente fica olhando um para o outro, que não tem ninguém. Vamos ver outra classe aqui. A classe dos pseudo-sábios. Pseudo-sábio, ele acha que sabe. Daí passa um mês e ele descobre que ele estava errado. A ciência é uma prova disso. Coisas que se achava 50 anos atrás, hoje tu falar. Um homem chegou e disse, olha, na verdade a Terra não é o centro do mundo não. O centro do nosso mundo aqui imediato é o Sol. O que nós temos? Queima! Mata esse homem. Hoje tu falar no jardim de infância isso, a gurizada te apetrecha. Olha, a Terra não é redonda. Eles veem no Google, eles veem no celular, está aqui, ó, tu não está vendo? Que coisa de doido, né? Então, como evolui isso? Aqui, questão 132. Então, olha só, Kardec é um roteiro para a gente se localizando. Ele pergunta sobre Deus, sobre as causas e tal, daí ele pergunta assim, tá tudo bem, eu entendi, a gente tem que avançar, evoluir, tá entendido? Tô. Mas e por que precisa encarnar? Não é uma boa pergunta? Por que tu precisa encarnar? Tá?
Um baixinho, um gordinho, um pretinho, um branquinho, um amarelinho. Por que uns estão novinhos, outros estão mais velhinhos? Mas por que precisa encarnar? Resposta: Deus impõe a encarnação com o fim de fazer progredir. Então encarnar não é, eu não quero encarnar. Não, é uma imposição. Para que tu avance, para que tu desenvolva, encarnar é necessário. Então estar vivo é necessário. Muito bem. Questão 230. Diz assim, tá, mas olha o Kardec como é que ele pensa. Diz assim, tá, mas vem cá, e se eu estou lá, eu desencarnei, eu estou no mundo espiritual, eu não aprendo lá? Na erraticidade, o espírito não progride? Os espíritos respondem, olha que respostaça. Pode melhorar-se muito, todavia a existência corporal é que põe em prática o que aprende. Então olha como é que funciona. Nós vamos para o mundo espiritual, a gente aprende, faz plano, faz um monte de coisa, revisa vidas, vê o que falta e o que não falta, e vem para a Terra para fixar, para exercitar. Então a gente aprende no mundo espiritual, claro, escuta, conselho, lá nós estamos mano a mano com o espírito protetor. O protetor fica, olha, faz isso, não, deixa comigo, me bota em Rio do Sul, não, Rio do Sul tem enchente, deixa comigo, me bota na cota de 7, que eu quero mostrar como é que se resolve esse negócio. E tu vem, para pôr em prática as tuas determinações, as tuas capacidades de desenvolver um negócio, exercitar. Vamos imaginar que tu chegou à conclusão que tu precisa de paciência. Tu é algo impaciente. E uma das coisas que tu precisa desenvolver é a paciência. Aí tu vem. Aí tu olha para o lado, tem uma sogra, tem um chefe, tem um vizinho, tem a mulher, o marido, tem um filho, tem cachorro, tem imposto, tem político, tem enchente. Para te testar de tudo que é jeito nessa coisa que tu estás aprendendo. Olha que show. Muito bem. Então, isso é importante. Aqui a gente fixa, porque aqui dói, aqui a gente sente o tranco na matéria. É que nem uma prova, né? Muito bem. Questão 66. Kardec pergunta, tá, tudo bem, entendi que eu preciso encarnar. Mas e se não acabar numa encarnação, como é que eu posso acabar de me melhorar então? Sofrendo a prova de uma nova existência. Aqui consolida a reencarnação. Olha, para aprender eu preciso repetir de sala. Não aprendeu, volta, não aprendeu, volta, aprendeu, vem aprender mais um pouco. Nós estamos numa sala de aula para testar, para fixar. E vão fazer exercício, e vão fazer tarefa, e etc e tal. Daí Kardec disse, não, tudo bem, entendi. Questão 67. Qual que é o objetivo de eu reencarnar, então, seguidamente? Melhoramento progressivo da humanidade. Aqui ele bota uma pulga atrás da orelha. Ele diz, olha, não é melhoramento progressivo do indivíduo, é da humanidade. Porque nós não avançamos sozinhos. Nós reencarnamos juntos. Porque juntos é que a gente vai aprender. Então eu preciso das pessoas ao meu lado, senão não anda. Então o egoísmo é quando eu quero me afastar dos outros, achar que eu sou melhor, que eu quero as coisas antes que os outros, etc. E tal. É a atitude mais equivocada nossa. Tanto que eu não evoluo se eu estiver separado dos outros. Muito bem. Questão 258. Tá, eu preciso encarnar, eu entendi isso tudo. Eu posso escolher, então, quando eu vim para cá, olha que pergunta essa aqui. Eu posso escolher quando eu venho para cá? Os espíritos dizem, tu pode, mas só o gênero. Então, se eu sou uma pessoa que tem vícios, eu vou nascer, eu vou escolher o gênero, ó, me põe perto do vício para eu poder exercitar lá se eu venci ou não. Kardec na questão 259. Tá, e se eu puder escolher o gênero, eu posso escolher todas as coisinhas que acontecem? Aí vem uma resposta do Espírito interessantíssima. As particularidades correm por conta da posição que a gente se acha e quase sempre, muitas vezes, consequências das nossas ações. Então um monte de coisa que acontece conosco é consequência das ações que a gente faz. Maltrata as pessoas, maltrata, daqui a pouco está apanhando também. Bate nos outros, daqui a pouco está apanhando.
Não precisava bater, não precisava apanhar. Então muitas das coisas que a gente sofre e reclama e não sei o que, não é porque tu se comportou mal aí. E tem aquelas coisas que tu planejou, que vão criar percalços, problemas, mas é porque tu tem ali o teu aprendizado. Então quase sempre a gente nunca acha, nunca sabe, né? Então a pessoa tem uma doença, tá? Eu agora tenho uma experiência meio traumática até. Fui levar meu sogro no médico com o resultado das biópsias. Câncer avançado, sem esperança, assim, negócio... Mas daí tem a contrapartida, fumante, fazia uso constante do álcool durante muitos anos, alimentação. Então, assim, a gente via, né, no rosto daquela pessoa, tendo aquela notícia, assim, não sei como é que ele compreende aquilo, ele não tem abertura para conversar sobre isso. Se eu conseguisse conversar sobre isso, cara, seria... Mas não encaixa, não vai. Nunca houve oportunidade. Então tu vê assim que consequência das ações, não é apontar o dedo, né, para a pessoa que tem um vício, mas... Porque todos nós temos vício, mas as consequências daquilo já estão atestadas pela ciência, né? E o médico deu lá, ó, um nome todo complicado é causa tabagismo. Que coisa, né? Aquela dor toda podia ser evitada, ou pelo menos 90%, né? Então, nós podemos escolher. Aí na questão 260, ele pergunta, até uma pergunta bem humorada, tipo assim, brasileira essa. O Allan Kardec pergunta para o Espírito assim, ó, se eu sei por que eu tenho que encarnar, se eu sei que eu tenho que encarnar mais vezes, se eu escolho o gênero, como é que pode alguém escolher nascer entre gente de má vida, né? Vai ser ruim de escolha para lá, né? Tanta coisa para escolher, tanto lugar no mundo, tu escolhe num lugar, no meio de gente ruim. Aí eles dizem, olha, é necessário que haja uma analogia. Se o teu problema é a criminalidade, se tu vai nascer perto onde é que tem o crime para vencer aquilo. Faz sentido? Aí ele disse, não, tudo bem, eu entendi até aqui, mas pensa comigo. Por que eu preciso nascer criança? Entendi que eu tenho que reencarnar, mas por que nascer criança? Pelado, careca, banguela, totalmente vulnerável, né? E ele tem que crescer. Para que isso? Para que serve? Essa resposta muda a educação humana, se ela fosse levada. É porque, durante esse período, o espírito, às vezes teimoso, reticente, ele é mais acessível às impressões. Então eu, espírito, posso ser um espírito teimoso, tal, posso ter um monte de defeito. Mas quando eu passo pela infância, se eu tiver os pais que cuidem de fato de uma educação, da moral, eles vão, tipo assim, ó, não mexe nas coisas dos outros. É feio mexer nas coisas dos outros. Não mexe nas coisas dos outros. E se tu mexesse nas coisas dos outros, tu apanha. E não mexe nas coisas dos outros. E não mexe nas coisas dos outros. Quando ele tiver uma determinada idade, que ele assumir aquilo está fixado na mente dele lá. Que de outro jeito ia demorar muito mais. Então o estado de infância é uma oportunidade excepcional. É como se a gente começasse a escrever num caderno novo, de novo. Aí Kardec pergunta, tá, entendi, mas por que, olha essa pergunta aqui, alguns pais já fizeram. Por que o filho era bacaninha, era obediente, era um santinho, 12 anos era um doce, ia bem na escola, não sei o quê. Deu 14, 16 anos, parece que virou outra coisa. Já viram isso? Kardec pergunta, é o espírito que muda? A resposta deles, não. O espírito retoma a sua verdadeira natureza. Então, olha só, o pai e a mãe têm que ficar de olho no filho, mas observando muito qual que é as tendências dele, qual que é as pegadas, o que para ele tentar trabalhar, ampliar aquilo que é bom e tentar minimizar, diminuir aquilo que é ruim. Porque esse espírito tem uma história e quando ele assumir a maioridade, aí é ele. Então, se tu tens um filho com 20 anos, é isso ali. É cuspir descarrado, é isso aí, não tem mais. É o que ele aprendeu agora e o que já era. Tanto é que os filhos são diferentes, né? Um é diferente. Aí, nessa idade aparece totalmente mesmo. Um é mais calmo, mas outro isso, aquilo, e vai aparecer ali. As tendências.
Que nem diz o Espírito Camilo para o Raul Teixeira, é a hora do pulso forte e devoção. Que o trabalho dessa educação é um trabalho difícil. Então, olha só, nessa segunda parte é muito interessante. O espírito ele pode estar em 6 situações separadas. Está em ordem de cronograma, tem um cronograma de capítulos aqui. Pensa bem, nós podemos estar em 6 situações separadas. Primeira, em trânsito do mundo espiritual para o mundo corporal. Nós estamos no processo de reencarnar. Então, essa é uma situação específica. Nós podemos estar descendo. No capítulo 2, está a encarnação dos espíritos. Tens alguma dúvida sobre isso? Capítulo 2, livro 2. Está ali o que tu precisa saber. Qual outra situação que eu posso me encontrar? Em trânsito do mundo corporal para o espiritual. Eu posso estar num processo de desencarne. O que acontece quando eu abotou o paletó? Quando eu bato a cacholeta? Quando eu desencarno? Então eu posso estar nessa situação. Tem período de perturbação e etc, etc. A gente estuda isso aí. Está no capítulo 3 da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida material. A outra situação que nós podemos estar aqui, vivendo no mundo espiritual como espírito. Então eu estou no mundo espiritual vivendo como espírito. Tem relatos, tem psicografia e tal. Nós temos milhões de informações. O que o espírito faz, como é que ele faz, como é que se locomove. Tem uns que não conseguem mal sair do chão. Tem outros que voam, tem outros que... é uma loucura. Tem psicografia para entender tudo, tem detalhes isso. Nessas questões aqui, então, ele vai explicar certinho o que é. Qual é a outra situação? Vivendo no mundo corporal como espírito encarnado. É aqui, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Como é que eu reencarno? Como é que eu vivo? Como é que funciona aqui meu corpo espiritual, etc e tal. Capítulo. A quinta situação. Estando no mundo corporal e ao mesmo tempo interferindo no mundo espiritual. Olha, nós podemos estar aqui encarnado e interferindo no mundo espiritual. Da emancipação da alma, capítulo 8. O sonho, o desprendimento e etc e tal. Nós viajamos toda noite, a gente viaja, a gente interfere lá. Olha só que massa, né? A sexta, estando como espírito e interferindo aqui na Terra, que é o que a gente vive aí, né? É o que mais dá, né? É o espírito interferindo aqui. Capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse capítulo começa com a seguinte pergunta: podem os espíritos interferir em nossas ações e pensamentos? Essa parte é um negócio fabuloso. Tem regra. Pode, mas tem regra, tem lei. O espírito não pega faz as coisas por ti. Tem mecanismos, tem processos que é o simples, às vezes ele vai ficando complexo, que a ponto de nós perdermos o controle, se deixarmos. Isso é estudado daí depois com detalhes, né? Imaginemos que ninguém aqui ouviu falar do livro, não é um livraço? Dá vontade de ler? E pena que nós levamos para vender, né? Agora não tem mais para vender, tem que fazer encomenda hoje. Daí vem a terceira parte, olha só. Kardec, para tratar das leis morais, porque é o seguinte, nesse primeiro e segundo livro, eu entendi de onde eu vim, quem que eu sou, como que eu sou, não é não? Nessa primeira parte, ele está me dizendo isso, certo? Por que que eu estou aqui, como é que eu estou aqui, que eu posso estar lá, posso estar aqui e tal. A terceira parte é tipo assim, qual que é a regra aí para se conduzir bem? Quais que são as leis morais? Esse capítulo 3 vai trabalhar isso. Kardec propõe dividir em 10. Os Espíritos dizem, olha, 10 são os 10 mandamentos. São as mesmas leis de Moisés. Só que nós vamos abrir elas para entender bem e conseguir entender de forma prática, aplicar isso na vida. Questão 648. Ali Kardec diz, olha, pode adotar, tanto faz, mas elas vão atender. O que é o certo e o que é errado. Um resumão dessa terceira parte seria assim, ó. As leis morais, tratadas no livro 3, aqui, elas vão dar todas as orientações para o nosso comportamento, de nós para com Deus, de nós para conosco mesmo e de nós para com o próximo. Então, nessas 10 leis, qualquer situação da minha vida, existem as orientações
existe a explicação da regra. Olha, isso é, isso não é. E o que a gente mais quer na vida? É saber qual que é a regra. Não é uma confusão numa família quando não tem as coisas estabelecidas? Agora, se tem as regras, sapato é ali, comida na geladeira, o café às 15 horas, arruma a cama. Quando tem as regras, a gente se localiza. Vai para o colégio, tu é naquela sala, tu naquela, na indústria tu faz isso, isso. Quando tem regra e tem a lei, tem o que é certo e o que é errado, a gente vai mais fácil. Quando tu sabe onde é que é a regra, placa de trânsito, quando tu sabe, tu se conduz melhor, não é não? Quando tu não sabe, tu se erra todo, troca os lugares e cria confusão, atrapalha os outros, machuca os outros. Então, a primeira lei de adoração e do trabalho é a minha relação, eu, espírito, para com Deus. Aqui a primeira pergunta sobre a lei de adoração, ele já muda a concepção que a gente tem de religião. O que é adorar Deus? Como é que eu faço isso? É pelo pensamento. Não é estátua, não é joia de ouro, não é catedrais, não. É pelo pensamento e ação constante no bem. Muda tudo, o nosso jeito de pensar. Essa lei da adoração é uma coisa assim que já vai mexer profundamente na gente. A lei do trabalho vai nos dizer que nós fazemos parte da criação divina. Nós, enquanto estamos vivos, e nós estamos vivos para sempre, nós interferimos, nós criamos, nós fazemos parte da criação. E nós temos responsabilidade para com o nosso corpo, para com a vida, para com a natureza, onde é que a gente tem. Show! Melhora muito a nossa posição. Dizendo, e acaba com aquela ideia do trabalho como castigo, que quem trabalha é inferior. O trabalho, segundo o Espiritismo, é toda atividade útil. Toda atividade útil. Então o trabalho é uma bênção. Então tu não vai escutar o espírita que compreendeu o negócio reclamar que tem que trabalhar na segunda-feira. Ele vai dizer, graças a Deus vou trabalhar. Graças a Deus eu tenho como participar na sociedade, sustentar, me alimentar, fazer meus planos. Então, domingo ele descansa, se ele não trabalhar domingo, e segunda ele vai trabalhar. E o que tem que fazer, que é orientado? Faz tua oração e pica a mula, vai fazer o que tem que ser feito. Tu reclamar é uma contradição se tu é espírita. Porque, imaginemos se tu não tem o trabalho. Como é que vai ver? Para consigo mesmo, lei de reprodução, conservação e destruição. Conservação, reprodução, como que a gente reencarna, qual que é o processo, como é que como é que eu lido com o processo criativo, a sexualidade, etc e tal. Conservação, o instinto que nós vamos estudar ali, o instinto da permanência da vida, nós temos um instinto para permanecer vivo, é essa lei. E lei de destruição, nós vamos entender no estudo dela que o que a gente entende como destruição agora, na verdade, é só um processo de renovação. Esse corpinho aqui vai enrugar cada vez mais, já está coisadinho. Ele vai enrugar cada vez mais, vai, daqui a pouco fica a pilha fraca, vai, desorganiza, eu largo ele, vou para a espiritualidade, daqui a pouco eu estou com outro 0 bala. Para empreender outra caminhada. Então, o que eu entendo como morte, na verdade, o que nós chamamos de morte, destruição, e a gente se desespera, é só um processo renovador. Então, a vida continua plena. É só tu larga o casaco que está rasgado e vai buscar um novo. A vida é uma rodoviária. Vai na rodoviária que é o exemplo melhor. Tem ônibus chegando, gente chegando, que é a maternidade, e tem ônibus saindo, que é a funerária. Uns chegam, vão, chegam, vão, chegam, vão. É assim o tempo todo. Uma hora chega a nossa vez, nós entramos, depois nós saímos. Então a morte perde significado. Aquele significado do sofrimento e tal. Então o espírita tem uma chance de ficar mais lúcido sobre isso. E a última, ali, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, é como que eu devo agir para com o próximo. E a 10ª é o resumo de todas. O terceiro livro, então, ele fundamenta toda a estrutura da vivência individual e coletiva do ser humano.
No estudo sistematizado é o roteiro 2. Tu não passa em branco por aquele estudo ali. Não tem como. Se tu participar e fizer aquele modelo ali, não tem como. Tu se transforma. Não tem como sair em branco daquilo ali. Porque visto como é que funciona, como é que é, não tem volta para trás. Passar por esse livro 3 aqui é meio que assumir uma maioridade moral, assim. É entender, pelo menos. Pulando. Conclusão. Perdão, pulei uma, né? O quarto livro, então, ele vai falar das penas e consolação. O que acontece lá, na espiritualidade. Primeiro ele vai dividir em 2 capítulos, ele vai falar das penas, alegrias, sofrimentos terrestres, explicar as alegrias das nossas coisas aqui, e depois os futuros. O que nós podemos esperar? Você é egoísta? Você é malvado? Você é vaidoso? Você é mentiroso? Você é preguiçoso? Você é indisciplinado? Tu vai ler esse capítulo aqui e mais ou menos tu já vai fazer uma noção do que te espera. Vai ser bicho feio. Nada de ganhar asinha, não vai rolar. Tu vira para o lado de lá, com os mesmos defeitos que tu tem aqui, e com as mesmas virtudes, só que, como espírito, é tudo mais amplo, tudo mais intenso. Aí aquele que se conduziu bem vai sentir com a consciência tranquila, é o céu, e aquele que se conduziu mal vai sentir mal, é o inferno. Diz Kardec, na presença dos seus algozes e vítimas. Imagina uma pessoa que tu maltratou a vida inteira, lá no teu lado. Não é assim? Tu deve dinheiro para alguém, tu vê o fulano lá na esquina, ou aquela loja que tu está atrasado, tu imagina presente. O tempo todo. André Luiz narra isso, né? Muito bem. A conclusão, para nós encerrarmos a nossa conversa. No item 5 da conclusão, olha só, tem essa frase do Kardec aqui que é especial, olha só. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase. A do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Então, mostra que a finalidade do Espiritismo não é a melhoria das pessoas, não é a transformação. Pensa bem, as pessoas, nós fizemos isso durante séculos. Nós íamos para uma igreja, para um templo, ficávamos lá um tempo, fazíamos determinadas coisas, cumpríamos um ritual, e a gente saía com a sensação de dever cumprido e tal. Esse modelo não funciona aqui, com o Espiritismo, com o Consolador Novo. Não é vir ao centro para se sentir bem. Eu fui lá e vou me sentir bem. Não é isso. Tu pode vir 20 anos e não entender nada. E entrar e sair do mesmo jeito. Não é mais rezar de tal forma, não é fazer tal coisa. Ele está dizendo aqui que a finalidade do Espiritismo é o esclarecimento. O objetivo do Consolador é te esclarecer, te dizendo de onde é que tu vem, para onde é que tu vai, como é que tu estás, como é que tu estás aqui, o que tu pode esperar lá. Quando tu entende isso, aí tu vai promover o quê? A renovação, a transformação. Sem entender, tu não muda. Então, qual é a principal coisa que nós podemos fazer num centro espírita? É, de alguma forma, através do estudo, da explanação, da conversa, da reflexão, da ajuda, entender. Eu entendo, aí eu resolvo eu entendi qual é o meu papel, agora eu estou compenetrado da minha obrigação. O que eu faço? Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que todas as ações da vida humana têm um ensinamento ali, olha, se conduz para ali. Mas por quê? Porque eu sei onde é que eu quero chegar. Se eu não sei, aí eu leio ali sobre o perdão, e daí eu saio aqui para fora e já digo coisas que ignoram o perdão. Não, eu sei onde é que eu quero chegar, eu compreendi, eu entendi como é que as coisas são, como é que elas funcionam, qual o destino disso aqui.
aí sim eu vou promover a transformação. Porque às vezes eu posso estar fazendo uma coisa e me habituar àquilo. Habituo, passo anos e... Por que tu faz isso? Ah, sempre foi feito assim. Não, tu tem que saber o porquê. Olha só. Então, a transformação nossa, que nós estamos correndo atrás da nossa reforma íntima, vai ser uma consequência se a gente entender o Consolador. Aí vem a questão. Tá, esse livro tu falou só de umas questãozinhas ali, já achei difícil demais. Daí, as casas espíritas vão estar preparadas para te ajudar a entender. Mas tu tem que ter em casa, tu tem que ler, tu tem que fazer tuas reflexões. Esse aqui é para essa encarnação, para próximo. Antes de ler livro, lançamento novo, nós temos que nos apropriar disso aqui. Que aqui que está a fonte. Então, não que não devam comprar livro, tem que comprar livro, inclusive no centro espírita, né? Mas para ampliar essa base aqui. Aí o que o movimento espírita, o que os espíritas do Brasil têm? Nós temos um método sistematizado para simplificar o acesso ao Consolador. Que daí, conforme Kardec diz, do simples para o complexo, um assunto por aula, e a gente, através dos tempos aqui, demora para fazer o curso completo 3 anos e pouquinho, tu vai, com a ajuda das outras pessoas, mastigar, degustar esse livraço aqui. Tá certo? Procurem quem não estuda ou quem não conseguir a leitura, ainda assim tem outras possibilidades. Kardec faz um resumo de 40 páginas da doutrina. Faz uma conclusão com 20 e poucas. E dentro da introdução ele faz um resumo da doutrina espírita em 34 itens. Ah, é muito difícil para mim. Não, 34 itens tu consegue. Depois tu vai ampliando. Tá certo? Então fica o convite para a leitura desse livro e também, se quiser ampliar os horizontes, um estudo sistematizado. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.